A palavra Atlântida vem do grego Atlantis Nessos, que significa Ilha de Atlas. Atlas era um titã da mitologia grega, conhecido por suportar o céu nos ombros. Há uma soma de toda a área da curiosidade já existe, que resulta 10.000 obras da Atlântida. Lembrando que existe várias cidades no fundo do mar. Heracleion no Egito, Pavlopetri na Grécia, Baiae na Itália, Xixeng na China. Até Petrolândia é um município no sertão de Pernambuco conhecido como Atlântida Brasileira, porque sua antiga cidade foi inundada em 1988 pela construção da usina hidrelétrica. Bem-vindo, membro da Irmandade. Hoje mergulhamos nas águas da história. Atlântida, descrita por Platão há mais de 2 milênios, continua sendo um mistério que desafia arqueólogos e sonhadores. Prepare-se. Vamos explorar ruínas, lendas e teorias que podem revelar se a cidade perdida foi mito ou realidade. Atlântida teria sido apenas uma ilusão, uma forma de mentira contada por Platão, ou existe uma realidade totalmente escondida? Porque os oceanos cobrem mais de 70% da Terra, mas menos de 5% foram explorados. A Fossa das Marianas, com seus 11 quilômetros de profundidade, nos lembra que o desconhecido ainda é maior que o conhecido. Talvez Atlântida esteja lá, de qualquer forma, esperando para ser revelada. Prepare-se, o mistério começa agora. Vou dividir em parte em formato de iceberg para facilitar seu entendimento. É mesmo, é? Na mitologia grega, o deus Poseidon, que se apaixonou por uma mortal, Clito. Seus descendentes, onde era habitada pelos Atlantes, descendentes do filho de Poseidon, chamado Atlas. Em suma, os Atlantes eram um povo riquíssimo regido por leis justas, que tinha empreendido a conquista do mundo mediterrâneo, governaram a Ilha Próspera. Atlântida era uma ilha com um império poderoso, recursos naturais abundantes, tecnologia avançada e um exército militarmente superior à sua decadência e destruição. A civilização teria se tornado arrogante. E após uma tentativa de dominação, foi castigada pelos deuses com um desastre natural que a fez afundar no mar. A lenda é frequentemente usada como um símbolo de uma civilização ideal, que caiu devido à sua própria decadência moral e ambição. Foi tudo narrado em um mito escrito por Platão, no século IV a.C. Segundo Platão, Atlântida era uma ilha vasta que se encontrava perto das colunas de Hércules, Estreito de Gibraltar no Oceano Atlântico. Os Atlantes tentaram conquistar Atenas e dominar o mundo, mas a resistência ateniense se levantou para lutar pela liberdade. Segundo Platão, essa guerra aconteceu cerca de 9.600 anos antes de Cristo, e Atenas conseguiu repelir os invasores. No entanto, quando os Atlantes desrespeitaram as tradições dos deuses, um grande maremoto submergiu a cidade da Atlântida em apenas um dia e uma noite, como castigo de Zeus. Alguma obra que tem relação são com Atlantes. O Reino Perdido, Atlântida. O Continente Perdido, Assim Era a Atlântida. Aquaman, Assassin's Creed Odyssey. O Destino de Atlântida, o até do HQs Marvel da Atlântida. Outro modo de ver o mito de Atlântida é impressionante. Esta civilização, meus amigos, era realmente grandiosa, com um desenvolvimento econômico, militar e tecnológico imensa. Localizado em riquezas naturalmente belos, um exército colossal e uma populacional pulsante de vida. Quantas vezes você pensaria em um lugar assim? Ele realmente era uma obra-prima da antiguidade, emblemático de progresso e poder. Atlântida era vista como uma terra que pertencia ao deus grego Poseidon. Ela começou uma guerra contra Atenas, mas acabou sendo derrotada. Depois disso, um terremoto atingiu a ilha, fazendo com que ela afundasse no mar.
Platão contou a história de Atlântida em seus diálogos Timeu e Crítias, mas o último ficou inacabado, deixando a história sem conclusão. Muitos estudiosos acreditam que Platão usou Atlântida como alegoria política para criticar a arrogância das cidades-estado gregas. A data de 9600 a.C. é considerada simbólica, já que não há registros arqueológicos que confirmem uma civilização tão avançada nesse período. Civilização minoica em Creta, destruída pela erupção de Santorini 1600 a.C. Hipótese que inspira a ideia de Atlântida como a Ilhas Canárias e Açores, vistas como possíveis remanescentes da Ilha Perdida, Caribe, Cuba. Em 2001, estruturas submersas foram encontradas e levantaram especulações sobre Atlântida, onde a ciência encontra a especulação e as teorias começam a se tornar cada vez macabro. Os Açores são um arquipélago de 9 ilhas vulcânicas que pertencem a Portugal, localizadas no meio do Oceano Atlântico. Alguns geólogos identificam elevações submarinas ao redor dos Açores, que poderiam ser remanescentes de um continente afundado. Existe uma lenda popular nos Açores, a Lenda das 7 Cidades, Terra de Atlantis, na ilha de São Miguel, que incorpora elementos do mito da Atlântida e da fé cristã em suas narrativas orais. Charles Berlitz popularizou a ideia de que Atlântida não foi uma metáfora, mas sim um império real destruído por um cataclismo global possivelmente conectado ao Triângulo das Bermudas. Em seus livros, como O Mistério da Atlântida, 1969, e seu best-seller, O Triângulo das Bermudas, 1974, Berlitz argumentou que a Atlântida era um continente real e avançado, localizado na região do Caribe, perto das Bahamas. A teoria mais popularizada por Berlitz foi a de que os desaparecimentos misteriosos de navios e aviões no Triângulo das Bermudas eram causados por anomalias remanescentes da destruição da Atlântida, como campos de energia ou vórtices temporais e gravitacionais que interferir com instrumentos de navegação. Arthur John Evans, no início do século XX, forneceu provas arqueológicas da existência de uma civilização sofisticada em Creta. Ele descobriu uma cultura avançada da Idade do Bronze, centrada no Palácio de Cnossos, que chamou de Minoica. Essa civilização marítima possuía arquitetura complexa, arte vibrante e um sistema de escrita. Evans associou as ruínas ao mito grego do labirinto e do Minotauro, devido à planta intricada e às representações de touros encontradas no local. Mais tarde, estudiosos como K.T. Frost sugeriram que a civilização minoica poderia ter servido como inspiração para o mito da Atlântida narrado por Platão. Platão descreveu Atlântida como uma ilha com grande desenvolvimento tecnológico e militar. Segundo lendas e especulações, os atlantes dominavam cristais de quartzo, que funcionavam como baterias naturais, capazes de armazenar e liberar energia limpa e ilimitada. Essa tecnologia permitia não apenas o armazenamento de memória e energia, mas também avanços em engenharia genética, criando novas espécies de animais e comunicação telepática. Além disso, o Atlântida teria desenvolvido armas de energia direcionada, semelhantes a lasers ou ondas eletromagnéticas, e veículos aéreos e marítimos movidos por cristais energéticos. Seus conhecimentos astronômicos e espirituais tornaram-se símbolo de uma civilização além do nosso tempo. O exército atlante não dependia apenas da força física, mas de escudos energéticos que protegiam suas cidades contra invasores, tornando Atlântida praticamente impenetrável. Uma teoria marginal postula que os habitantes da Atlântida eram extraterrestres, ou, pelo menos, tiveram contato com seres alienígenas. Essa hipótese se baseia na ideia de que o conhecimento e a tecnologia avançados descritos por Platão não poderiam ter surgido sem intervenção externa. Alguns especuladores afirmam que os cristais atlantes
seriam dispositivos alienígenas de energia e que a comunicação telepática teria origem em técnicas extraterrestres. Outros conectam Atlântida às teorias dos deuses astronautas e até ao Triângulo das Bermudas, sugerindo que resquícios alienígenas ainda interferem na região. No entanto, não há evidências que sustentem essas afirmações, e elas permanecem no domínio da ficção científica, não da história. Atlântida pode se encontrar nesses lugares. Triângulo da Bermuda. Essa utopia é uma ideia de que a cidade mítica se encontra dentro do infame Triângulo das Bermudas tem sido frequentemente romantizada na literatura e no cinema. Apesar do fascínio, não há provas verificáveis que liguem as anomalias geográficas no Triângulo à Cidade Perdida. Além disso, a localização contradiz a descrição de Platão sobre a Atlântida como estando além das colunas de Hércules. Eldorado, fusão entre a cidade dourada de Eldorado e Atlântida, decorre do fato de ambas serem consideradas civilizações grandiosas e perdidas. No entanto, Eldorado é uma lenda tipicamente sul-americana, enquanto as origens de Atlântida estão na filosofia grega antiga, o que as torna entidades distintas. Atlântida poderia ficar na Antártida. Inspirados pela teoria do deslocamento da crosta terrestre, de Charles Hapgood, alguns especulam que Atlântida esteja localizada sob o gelo da Antártida. Eles acreditam que uma rápida inversão dos polos por volta de 9.600 a.C. fez com que Atlântida se deslocasse para sua localização gelada atual. Essa hipótese, no entanto, carece de evidências arqueológicas ou geológicas concretas e tem sido amplamente criticada pela comunidade científica. Se você gostaram da edição, roteiro até o designer gráfico mais acha que este assunto é insano, já se inscreve no canal, deixa o like, comenta e ativa o sino das notificações para fazer parte do nosso canal. Hoje trago uma novidade incrível: as obras completas do mestre Edgar Allan Poe. Sabe aqueles contos que mexem com a mente, como O Corvo, O Gato Preto e A Queda da Casa de Usher? Agora você pode acessar tudo isso por um link exclusivo da Hotmart. Se você gosta de narrativas profundas, sombrias e cheias de reviravoltas, esse livro é obrigatório na sua estante ou na sua biblioteca digital. Me responda, meu querido espectadores, qual sua teoria favorita? Qual tema você gostaria de ter nesse canal? Curiosidade, terror, cultura pop, personagem no game, mitologia ou alguma coisa sobre arqueologia? Valeu por ficar até o fim. Nesse canal, entre lendas, filmes e segredos que a cultura pop esconde, você se tornou parte do nosso círculo, porque os mistérios que vamos revelar podem estar mais próximos do que você imagina.